Galera, o lineup ARC até que enfim chegou num patamar que interessa mais pra galera que acompanha a Adrena, gamers entusiastas, porque a gente já tinha testado este cara. Essa é o modelo da ASRock do Intel Arc A380, a primeira placa de vídeo dedicada com chip gráfico Intel Xe, mas ela é uma plaquinha de entrada. Roda uns games aí, Full HD médio. Normalmente não é o tipo de coisa que empolga vocês que estão de olho em ligar todas as tecnologias possíveis em Full HD, Quad HD, e tem muita gente até de olho em 4K. Pois agora seus problemas acabaram, como diria o antigo bordão, porque estas são as placas de vídeo Limited Edition da Intel, então um projeto referência da Intel desses dois modelos aqui, mas temos a Intel Arc das linhas 700, a 770, a topo de linha, a placa mais potente desse lineup inicial no codename Alchemist dessa primeira geração, enquanto que do lado nós temos a 750, outro modelo também voltado para esse segmento intermediário. Vamos fazer aqui um unboxing, mostrá-las para vocês e falar o quanto muda desse modelinho de entrada que a gente testou inicialmente para esses caras aqui. Bom, galera, vou começar partindo lembrando algumas coisinhas de quem já viu o vídeo do Arc A380. Faz já um tempo, então talvez, ou mesmo alguns não viram, porque por ser uma placa de entrada não estavam necessariamente tão interessados assim. Mas recapitulando um pouco do que a gente teve aqui, essa foi a primeira placa de vídeo dedicada usando a nova tecnologia Intel Xe. E nós temos aqui uma implementação bastante modesta, era para ser realmente uma placa de entrada, para acelerar codec de gravação, ele já tinha o AV1, por exemplo, era uma placa para você, sei lá, renderizar algum vídeo e ter uma aceleração via chip gráfico, mas não era uma placa gamer de alta performance. Então ela trazia poucas estruturas. Então, por exemplo, ela tinha um total de 6 GB de VRAM, que até que era bom no contexto, porque para esse segmento normalmente o pessoal trazia no máximo 4, e tinha um total do que a gente chama de 2 render slice. Então, o que é o render slice? É mais ou menos o que a gente chama dos Stream Multiprocessor ou dos Compute Units, né? Stream Multiprocessors da NVIDIA e os Compute Units das AMD Radeon. Então é a unidade básica da Intel. Agora isso aqui aumenta essa implementação bastante. Então ao invés de nós termos somente as 2 render slice, nós passamos a ter 4 vezes isso, nós temos 8 render slice. Isso sobe todas as especificações vezes 4. Então a A770, que é essa aqui, ela traz o total de, ao invés de apenas 8 núcleos Intel Xe, ela sobe a contagem para 32 núcleos Intel Xe. E na estrutura da Intel, para cada núcleo Intel Xe, nós temos um acelerador de Ray Tracing. Ou seja, enquanto que a A380 já rodava umas coisinhas até surpreendentemente bem, com o Ray Tracing habilitado com apenas 4 unidades, a gente passa a ter, apenas com 8 unidades, a gente passa a ter 4 vezes mais isso nesse modelo que é o topo de linha, A770. Esse projeto, galera, ele inclusive tem escrito aqui na parte de trás que é uma linha limitada. Esse projeto referência você vai encontrar para compra, mas é como acontece com os projetos referência da NVIDIA, da AMD, você vai encontrar mais, especialmente no Brasil, vai encontrar os projetos de outras empresas. Então eu vejo que a ASRock já está vendendo a A750 e a A770 no Brasil, inclusive. Então, alguns detalhes do projeto. Primeiro, então, aqui na parte de trás temos os conectores. Ela já veio atualizada para o DisplayPort 2.0, diferente de modelos muito mais caros da linha RTX 40, enquanto que nós temos o HDMI, também já usa aí a versão 2.0B. A única coisa que ela não está 100% atualizada e não é 2.1, mas ainda assim, é uma placa que já dá suporte a tecnologias como, por exemplo, até 4 displays em 4K 120 frames, um display a 8K 60 frames, então tem um bom suporte, também consegue encarar 1440p com 360 Hz de atualização. Então, um bom nível de conectividade por nível de performance que ela traz. Ela traz um conector de 8 pinos e outro conector de 6 pinos, então ela tem um TDP na casa dos 225 watts. Vê que é uma placa que não é tão grande. A gente está muito mal acostumado, mas muito mal acostumado com os ports das placas que vem aparecendo recentemente. Felizmente, até que enfim, é até bom pegar uma placa do tamanho normal, depois de tanto tempo com esses tamanhos fora de noção. Outra diferença do projeto aqui da 770 é que ela traz o sistema de LEDs em torno aqui do seu sistema duplo de fãs. Então com ela ligadinha ela faz um efeito muito legal em azul e roxo por padrão. Então tem LEDs também nessas faixinhas aqui. E a 770, por ter esse sistema de LEDs, ela também traz uma portinha adicional aqui. Este cara é um conector USB para você fazer a configuração dos LEDs. Então quando eu inclusive mostro para vocês aqui o resto da caixa, ela tem aqui uma cartinha dizendo Let's Play. Partiu jogar.
em português brasileiro. Aí eles deram aqueles adesivos para você colar nos... Os adesivos que normalmente eu arranco, mas se você tem a mesma opinião que eu tenho, vezes menos um, você gosta, na verdade, de colar os adesivos, aqui tem um para você colar no seu desktop e tem indicando aí que tem o Intel Graphics Arc. O que mais tem aqui? Tem guia de usuário. Bem sucinto, eu acho que é só como liga, basicamente. Dei um avisozinho também que é uma versão de engenharia. Eu acho que talvez não seja o que você comprar no exterior, não sei se vem isso aqui. Acho que é só um aviso para galera que recebeu versões de teste como a gente. Coisas como risco de choque. Placas de vídeo são mais perigosas do que eu imaginava. E eu posso me queimar. E pontas pontudas. Na verdade, todas essas coisas que eles estão avisando eu já fiz. Eu já peguei placa quente, mas me queimei, já me cortei com placa. Então todas devem ter esse aviso. Esse aqui é o adaptador que vai vir a mais na 770 por conta dos LEDs. Então essa caixinha traz basicamente o conector nessa ponta, que você vai ligar na placa de vídeo, e na outra ponta, aquele conector USB tradicional de mainboards, para você poder abrir o software e configurar os LEDs. Beleza. Este cara chegou no mercado por $329, então ela briga na altura ali da Radeon RX 6600 e da RTX 3060. E tem uma versão $20 mais cara, que a diferença é memória. Então, a versão mais básica traz 8 GB, a versão que nós temos aqui é a versão de 16, que custa $349. Muda um pouquinho a largura de banda também, mas na prática elas são basicamente o mesmo modelo com um pouco mais de memória, um pouco menos de memória. E agora a A750. Este é um modelo que desabilita um dos render slice. Então, nós perdemos 4 Intel Xe, núcleos Intel Xe, passamos a ter ela operando aí, ao invés de 32, nós temos 28. 28 núcleos Intel Xe, 28 estruturas para aceleração de Ray Tracing. Lembrando que as Intel tem mais uma estrutura também, que são os XMX. Basicamente, o que nós conhecemos por núcleos tensores com a NVIDIA é aqueles núcleos especializados em Machine Learning, para você acelerar esse tipo de coisa. Então, ela tem algumas reduções. Outra coisa que vai embora é os LEDs. Então, por exemplo, se eu for pegar ela aqui, vocês vão ver que na parte aqui de cima não tem mais o conectorzinho aqui. Ela também não tem mais aquele esquema de LEDs em torno aqui, nem aqui. Então, uma das coisas que ela perde é isso, mas no resto das especificações ela é muito parecida. Então, ela reduz de 32 para 28 núcleos Intel Xe, mas continua sendo um sistema duplo de fãs, tem aí um TDP na casa dos 225 watts, mesma conectividade na parte de trás, 3 DisplayPorts 2.0 e uma HDMI 2.0B. Então, em geral, ela é bem parecida, só que ela tem reduções nessa questão de núcleos Intel Xe disponíveis. Só tem até o buraco aqui que daria para pôr o esqueminha esquemoso, mas nessa aqui não tem, então eles só colocaram espuma para não ter nada. Então, é basicamente a A770 com a redução de 1/4, mais ou menos nos números de estruturas, leve redução de clocks. Então, o clock base aqui, o boost dela é em 2.100, a 770, aqui vai para 2.050, 50 MHz a menos, a gente sabe que não vai fazer muita diferença. Então, no fim das contas, um pouco menos de estruturas, um pouco menos de tudo e só disponível em 8 GB de VRAM. Em contrapartida, você tem uma redução de preço. Então, este cara aqui foi lançado nos Estados Unidos com preço sugerido de $289. No Brasil, a gente ainda vai comentar na análise completa desses dois modelos como ficou o preço, mas pelo menos no preço oficial ela é obviamente mais barata, que é o nível da 3060 e da 6600. Ela fica um pouco mais cara do que seria o preço oficial da RTX 3050, então ela briga um pouquinho para baixo em questão de preço. A performance a gente vai ver na prática. Então, galera, em breve a gente vai fazer uma análise completa desses dois modelos. Então, vamos rodar toda a nossa bateria de testes e comparar como ela se sai, comparar, ver como é que está a realidade brasileira, falar principalmente de como estão os drivers, porque desde a época que a gente testou a 380, a Intel lançou muito driver. E estava precisando, como a gente comentou nos vídeos, um dos problemas é que ela chegou depois, estava atrasada nessa parte de softwares. Ela avançou bastante nisso, a gente vai ter bastante o que comentar na análise completa e também a gente deve fazer uma live fazendo gameplay com elas para quem quiser ver como se sai os hardwares da Intel em ação. Então, galera, assina o canal para vocês não perderem quando a gente fizer todos esses conteúdos que eu prometi e ver se eu consigo. Então é só assinar o canal que vocês ficam sabendo se a gente dá conta. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!